Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que cola na gente sempre aos finais de semana para ter muita consultoria nas áreas do direito da previdência, do direito do trabalho, os nossos quadros especiais, especialíssimos nas diversas áreas do direito, a opinião dos nossos parceiros, tudo isso nas edições do nosso Boca no Trombone. E claro, a gente conta muito com a sua participação, você interage com a gente pelo nosso perfil nas redes sociais, nosso canal no YouTube, lá o @programa Boca no Trombone, também o Instagram, o Facebook à sua disposição e o WhatsApp que vai rolando aí na tela para suas dúvidas, as suas perguntas na edição de hoje. Já viram aí? Estão conosco aqui os nossos consultores, presencialmente aqui nos nossos estúdios, mas antes a gente vai saber o que trouxemos de conteúdo para a edição de hoje do Boca. Tem o informe sindical com o recado da FESERGS, falando dos servidores públicos. Também os aeroviários trazem a pauta da categoria. Hoje é dia de direitos da saúde e também temos o nosso quadro dos servidores públicos, os direitos dos servidores. Muita prestação de serviço, muita entrega de conteúdo para você nessa edição. Deixa eu cumprimentar aqui os meus convidados, quem está com a gente aqui na área previdenciária, Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Muito bom dia, bem-vindo a mais uma edição do Boca. Muito bom dia, Solano, bom dia, Dr. Diego Paim, bom dia a todos que nos assistem de casa. É um imenso prazer participar dessa edição do Boca no Trombone. Prazer é nosso. Dr. Diego Paim, do Dias e Paim Advogados, alegria tê-lo novamente aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, doutor Solano, doutor Charles, demais colegas e a nossa audiência qualificada que sempre nos acompanha aqui pela manhã. Beleza, a audiência que já começou aqui, já começou a bombar na nossa consultoria. Vamos a ela, vamos passar aos doutores aqui as dúvidas. Doutor Charles, o César Cardoso, lá de Torres, ele diz que tem 53 de idade, ficou 15 anos sem contribuir. Tem como pagar os atrasados e me aposentar? É a dúvida lá do Litoral Norte. É uma dúvida muito pertinente do seu César. É preciso dizer que, em linhas gerais, o pagamento de contribuições previdenciárias em atraso para o contribuinte individual, ele depende da comprovação do trabalho. No caso do segurado facultativo, por exemplo, para efetuar o pagamento das contribuições em atraso, não pode haver a perda da qualidade de segurado, que ocorre no prazo de 6 meses. De qualquer sorte, o tratamento dessa matéria, ou seja, o pagamento de contribuições previdenciárias que não foram feitas no momento adequado, ele deve ser tratado com muito cuidado pelo segurado. Por quê? Porque corre o risco de fazer o pagamento de um valor razoavelmente alto e não poder utilizar o tempo correspondente para fins da sua aposentadoria. Então, Solano, respondendo à pergunta do César, lá de Torres, eu recomendaria que procurasse um advogado especialista nessa área para minimizar os riscos de um prejuízo futuro. Tá certo, se acautelar, né, doutor? A dúvida agora é do direito do trabalho, passo ela ao nosso especialista, o doutor Diego Paim. A Raquel, sofri acidente de trabalho e preciso de cirurgia no joelho, mas a empresa não quer marcar e diz que tenho que procurar no INSS. O que fazer? Benefício cessado e o médico do trabalho não quis deixar voltar a trabalhar. A questão aqui da Raquel, doutor. Raquel, o seu caso é o que nós chamamos de limbo trabalhista previdenciário. O que é o limbo? Você está numa situação de desamparo. Você não tem nem o amparo da empresa e nem do INSS. Já teve a alta do INSS e a empresa está impedindo que você retorne, porque o médico do trabalho não aceitou o retorno. O que acontece? Neste caso, quem está errada é a empresa, porque a lei nos diz que a empresa não pode contestar a decisão do INSS, da autarquia previdenciária. Aí você me questiona, mas eu estou parcialmente incapaz para o trabalho, eu estou doente ainda. Bom, mas aí a empresa, ela tem o dever de realocá-la para alguma função que seja compatível com a sua condição de saúde, certo? Que ela não pode simplesmente não lhe readmitir. E quanto ao seu caso da cirurgia que você questionou no início, cirurgia e gastos médicos em geral, tá? Quando ocorre um acidente de trabalho, a regra geral é que a empresa deve arcar sim com os gastos médicos, as despesas, então você pode marcar uma cirurgia e depois
pedir o ressarcimento da empresa. Obrigado ao Dr. Diego e o Dr. Charles com a gente durante a edição do Boca no Trombone. Vai mandando, vai interagindo com a gente na nossa consultoria previdenciária e trabalhista. Espaço de opinião temos. Chega a opinião agora da FESERGS, em nome dos servidores públicos estaduais e mais uma edição do Informe Sindical. Bom dia. Alegre a realização do Fórum Social Mundial, num ambiente onde se respira mais democracia, mais liberdade e mais respeito às organizações sociais. Durante essa semana, nós discutimos, inclusive, o reposicionamento dos sindicatos, das organizações de classe diante das instituições e por ela ser uma grande instituição da sociedade e da democracia. Temos que garantir a manutenção do ambiente democrático e varrer as ameaças golpistas que aconteceram e ainda estão em curso no nosso país. Precisamos retomar a normalidade democrática para que a democracia social seja efetiva em nosso país, para que os trabalhadores e especialmente os servidores, e lá nós falamos em nome da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros e da FESERGS, para que os sindicatos possam garantir para os seus trabalhadores, para os servidores, reposição salarial digna, atualização de salários que estão congelados há décadas. Nós precisamos retomar a garantia dos nossos direitos sociais. Obrigado ao presidente Sérgio Arnaud da FESERGS, atento às demandas dos servidores estaduais. Mais consultoria, você participa do Boca, mandando a sua dúvida do direito previdenciário, do direito trabalhista. Mais uma de previdência, o André lá de Uruguaiana, olha como a gente vai longe aí. Tenho 23 anos de contribuição e 47 de idade. Quanto tempo me falta para me aposentar? Passo a dúvida que é o nosso especialista, o Dr. Charles. Muito bem, André. Considerando o teu cenário aqui, tendo 23 anos de tempo de contribuição, 47 anos de idade, ao que me parece, tu te aposentará por idade daqui a 18 anos, quando completar 65 anos de idade. Isso porque não basta mais completar 35 anos de contribuição para se aposentar após a reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019. A reforma da Previdência, esse é um exemplo clássico, como foi nociva para o trabalhador. Nós temos aqui o caso do André de Uruguaiana, que poderia se aposentar daqui a 12 anos, porém terá que aguardar até os 65 anos daqui a 18 anos. Infelizmente, os reflexos aí, né? O Paulo lá de Venâncio Aires. Trabalho há 19 anos numa empresa, agora deu artrite no braço e a firma não ajuda com despesas médicas. Qual o procedimento? É dúvida trabalhista. Passo ela ao Dr. Diego Paim. Vamos responder para a terra do chimarrão aqui, Dr. Diego. Paulo, o ponto-chave aqui da tua questão é se a tua artrite, para quem não sabe, é uma inflamação nas articulações, tá? Então, o ponto-chave é nós nos perguntarmos, essa tua artrite, ela foi causada ou até mesmo foi piorada em razão das suas atividades na empresa? Se a resposta for sim, Paulo, aí nós temos uma doença ocupacional. E aí, doença ocupacional, responsabilidade da empresa. Se você estiver incapacitado para o trabalho em razão da artrite, a empresa tem que lhe afastar, paga os primeiros 15 dias e, posteriormente, lhe encaminha para o INSS. E despesas médicas, Paulo, a empresa também tem que cobrir, sendo doença ocupacional. Vou lhe dar um conselho rápido aqui. Vá até o médico especialista, peça um laudo, peça que ele conste ali se a doença pode ter sido realmente originada pelo trabalho, e aí formaliza por e-mail, um e-mail para a empresa explicando a situação, anexando o laudo e peça ressarcimento de qualquer despesa médica. Obrigado, doutor Diego. A nossa dupla de hoje, doutor Diego e doutor Charles, para as questões do direito da Previdência, do direito do trabalho. Vai encaminhando, tem a rede social, tem o nosso WhatsApp para a sua participação. Calor nos últimos dias, né? Vamos tomar uma aguinha, vamos? Então veio o recado da WaterSul com os seus purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest.
Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar. E agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente. A água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. E aí ficou fácil, né? Você sabe, água com sais minerais, água com mais saúde é aquela dos purificadores e mineralizadores da WaterSul. Tem desconto, hein? Você que é telespectador do Boca no Trombone, faça contato, tem o fone fixo, tem o WhatsApp, você ganha desconto lá com o time do senhor José Hernandes. Vamos para mais consultoria? Vamos, as perguntas continuam chegando aqui para a gente. Passo mais uma dúvida previdenciária ao Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, da Dolores. Se contribuir sobre 2 ou 3 salários de INSS nos últimos 2 anos, consigo ter uma aposentadoria melhor? Dolores, que ela está querendo aqui um planejamento previdenciário, né, doutor Charles? Justamente, Solano. É uma excelente pergunta da dona Dolores e eu gostaria de iniciar prestando alguns esclarecimentos no sentido de que é preciso entender de como é calculada uma aposentadoria. As aposentadorias, elas são calculadas com base nas contribuições previdenciárias feitas pelo trabalhador desde julho de 94 ou ainda antes de julho de 94, aplicando o entendimento da revisão da vida toda. No caso específico da dona Dolores, se a dona Dolores observar de julho de 94 até o presente momento, até janeiro, fevereiro de 2023, vai verificar que existem aproximadamente 340 salários de contribuição nesse meio tempo, que é o que nós chamamos de período básico de cálculo. O exercício que nós precisamos fazer neste caso em específico é aumentar as contribuições nos últimos 2 anos. Será suficiente para aumentar o valor da aposentadoria? Já me antecipo e mesmo antes de fazer qualquer cálculo, me parece muito pouco provável que o aumento nessas contribuições valham a pena. Por quê? Porque essas 24 contribuições futuras, elas serão somadas às 340 contribuições que já foram feitas. E essas novas contribuições ficarão diluídas nessa média. Sim. Portanto, dona Dolores, como bem referiu o doutor Solano no início do seu caso, é importante que a senhora procure um advogado para que identifique se para a senhora vale a pena, por exemplo, contribuir no teto nesses últimos 2 anos e se vale a pena esse esforço, tá bem? Certo. Obrigado, doutor Charles. A dúvida agora é do direito do trabalho da Carla. Fui demitida em 2 de novembro e em 5 de dezembro houve reajuste salarial. Deveria receber esse reajuste? Quem responde? Doutor Diego Paim, nosso especialista. Carla, a regra geral é que existe uma lei que diz o seguinte: o empregado ele não pode ser dispensado no período que antecede 30 dias da data base da correção salarial. O que é isso? Todo ano ali o sindicato faz a norma coletiva prevendo reajuste salarial. E a norma ela tem a data base, ou seja, a data de início da vigência. No seu caso, você menciona que é 5 de dezembro. Mas olha que interessante. Aparentemente, no seu caso, daria mais de 30 dias, de 2 de novembro a 5 de dezembro. E aí você não teria direito. Só que olha que interessante. Nós temos que considerar o aviso prévio no seu caso. Então, na verdade, o seu contrato ele deve ter terminado em 2 de dezembro, projetando o aviso prévio ainda que indenizado. E aí, 2 de dezembro pega um período menor do que 30 dias da data base da sua correção salarial. E aí você tem jus a não a correção, mas sim uma indenização no valor equivalente ao seu salário mensal. Perfeito. Obrigado. Doutor Diego, doutor Charles, seguem com a gente na nossa consultoria. Agora é mais espaço de opinião, sim. Informe sindical número 2 de hoje chega assinado pelo Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre.
Olá, eu sou a Melissa Vargas, uma das diretoras do Sindicato Ferroviário de Porto Alegre. Dia 25 de janeiro, nós estivemos presentes em uma atividade no Fórum Social Mundial, Sindicalismo e Trabalho Decente. Foi muito importante porque se levanta mais uma vez a importância do movimento sindical e de quão difícil é se igualar os salários em questões de gênero, de idade, questões femininas, quanto à gestação, trabalhar grávida, não trabalhar grávida. É sempre muito importante retomar tudo isso. E aí eu tento fazer uma ligação com o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização e prevenção das doenças emocionais. Então, quando você tem uma jornada de trabalho justa, um salário que te dá poder de compra e sustento, a sua saúde mental caminha relativamente bem. E nós sabemos da nossa realidade como brasileiros. Os sindicatos ferroviários, então, vêm lembrar da importância de se cuidar da saúde emocional e mental e que busquem ajuda quando se sentirem mal ou que perceberem que algum colega, algum companheiro de trabalho não está bem. O sindicato tem profissionais conveniados e que estão à disposição, então, para auxiliar o trabalhador. Nós, de aeroportos, passamos por vários problemas e não queremos que ninguém fique doente. Obrigada, bom domingo. Muito obrigado, a Melissa Vargas, diretora do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Continuamos com a nossa consultoria, sim, a gente vai recebendo a sua dúvida previdenciária, trabalhista, pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais, lá no nosso canal no YouTube, que é o @programa Boca no Trombone. Vamos com mais uma de previdência? O Adilson, lá de Pelotas, um abraço à Zona Sul do estado aí. Entrei com um pedido de aposentadoria da esposa já faz um ano. Agora, recebi nova exigência, acordo de Portugal-Brasil, porém, nunca moramos em Portugal. O que fazer, tá? Meio surpreso aqui o Adilson, doutor Charles. Pois bem, Adilson, se a sua esposa jamais trabalhou para uma empresa com sede em Portugal, parece, ao que tudo indica, que essa exigência foi formulada mediante equívoco. Nesse sentido, eu oriento fortemente a cumprir a exigência, a se manifestar no processo administrativo, prestando tal esclarecimento e podendo ainda solicitar informações, solicitar esclarecimentos ao servidor do INSS responsável pelo processo administrativo da sua esposa, de modo que fique bastante caracterizado no processo que, se não foi apresentada a documentação solicitada na exigência, se deu pela ocorrência de um equívoco do servidor ou por uma má compreensão da segurada. Então, cumpra a exigência, se manifeste no processo, solicite esclarecimentos se entender necessário. Obrigado, doutor Charles. Doutor Charles na consultoria previdenciária, doutor Diego Paim na consultoria trabalhista, é a nossa dupla de hoje. Agora é hora de quadro especial, sim. Aqui no Boca no Trombone a gente fala sobre saúde. Porque chega agora os direitos da saúde. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores da Band. Eu me chamo Raquel Paloski, sou médica, atuo na área da dermatologia e por isso compete a mim vim lembrá-los aqui nesta manhã de domingo sobre a importância do uso rotineiro do protetor solar. Eu aproveito fazer um gancho com a campanha do Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde visa a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele, estender essa campanha para todo o verão, onde nessa época as pessoas acabam se expondo mais ao sol e até fazem o uso então do protetor solar, mesmo que às vezes de forma errônea, com aplicação de pouco produto ou sem reaplicar durante o dia. Mas é importante lembrar que a radiação solar ela é crônica, cumulativa, ela incide durante todos os dias do ano, mesmo em dias nublados. Por isso, da importância da gente prevenir o dano causado à pele todos os dias. E o protetor solar é uma forma simples de fazermos isso. Eu sempre faço uma analogia com a radioterapia, que é um tratamento médico conhecido de alguns para destruição de algumas células cancerígenas. Ou seja, radiação artificial é usada de forma proposital, incidindo sobre células cancerígenas para destruir esse câncer. E quando a gente fala em radiação solar, nada mais é do que uma radiação, só que natural,
incidindo sobre uma pele saudável e pode fazer o efeito contrário, então destruir uma célula saudável transformando-a numa célula cancerígena. Esse dano ele é cumulativo ao longo de anos e por isso da prevenção sempre, todos os dias. O protetor solar, temos vários tipos no mercado, aí a gente pode individualizar isso, por isso da importância da consulta com o dermatologista sobre envelhecimento precoce, manchas, mas para uso geral, um protetor com fator de proteção solar, o FPS, acima de 30, aplicado de forma homogênea em todas as áreas fotoexpostas, rosto, pescoço, colo, braços e mãos, e reaplicado durante o dia, já é suficiente em termos de prevenção contra a radiação solar. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Raquel Paloski, dando dicas aqui importantes, né, dentro do nosso quadro que trata da área da saúde. Vamos com mais consultoria trabalhista agora. Doutor Diego, o Renato lá de Farroupilha, diz ele, tem um processo trabalhista desde 2012, até agora não foi concluído. Ele coloca o nome, coloca o número do processo aqui, diz que a informação é de uma carta precatória, né? Coloca também o número do processo e quem é a parte aqui, reclamada no caso, né? E ele está perguntando, com base em todas essas informações, o que ele deve fazer? Renato, é muito difícil dizer o quanto falta ainda para terminar, para ser concluído um processo trabalhista. Tá? Cada caso é um caso e tem processos trabalhistas que a empresa utiliza de muitos recursos, aí vai para o 2º grau, depois vai para Brasília, depois volta para cálculo, aí na fase de cálculo tem recurso. Então o processo ele pode demorar 2, 3, 5, 10 anos, como é o seu caso. E em específico, eu olhei aqui rapidamente, esse número de processo aqui que você mandou, na verdade é um processo de falência da empresa. Então quando envolve falência, demora mais ainda, infelizmente. Mas o meu conselho é, converse com o seu advogado, de preferência pessoalmente, para entender melhor, a comunicação flui melhor, para entender o passo a passo do que aconteceu e o que está para acontecer no seu processo. A pessoa mais indicada é o seu advogado, porque ele já conhece os detalhes do seu caso e vai poder lhe dar um auxílio mais específico. Obrigado ao doutor Diego e ao doutor Charles, eles seguem com a gente vai dar aquela paradinha para o nosso intervalo e já vai voltar. Vai ter mais consultoria previdenciária, trabalhista, tem o direitos dos servidores, muito mais, aqui no Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, na manhã do seu final de semana, você sabe, né, que a gente interage muito com você pelo nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, e recebe também a sua dúvida, a sua questão trabalhista, previdenciária, das outras áreas, pelo nosso WhatsApp que vai rodando aí na tela. Tem mais consultoria previdenciária, tem mais consultoria trabalhista na edição de hoje, vá mandando a sua pergunta. Vou com mais uma previdenciária aqui para o doutor Charles Pacheco. Olha, doutor, como a gente vai longe, ó, o Alexandre ele é de Santa Catarina, veja só. Ele diz que tem 48 anos de idade, trabalha como cozinheiro já há 28 anos e quer saber o seguinte, afirma que tem insalubridade e se pode se aposentar mais cedo. Vamos lá, um abraço ao seu Alexandre, que nos dá a audiência de tão longe, né? O fato de receber o adicional de insalubridade não significa necessariamente que o trabalho seja considerado especial para fins previdenciários. Né? A legislação trabalhista e a previdenciária, muito embora elas estejam muito conectadas, não existe essa presunção.
né? A atividade de cozinheiro, ela poderá ser reconhecida como especial desde que o trabalhador comprove exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde, Solano. E aqui eu trago um exemplo que seria um tanto presumido, que seria o calor excessivo, né? Pelo fato do cozinheiro permanecer por longa jornada na cozinha, né? Mas a prova ela é muito importante. O calor excessivo ele é comprovado através de um laudo técnico. Tá certo. Mais uma trabalhista, da Marta. Ela diz, em resumo aqui, doutor Diego, que foi contratada pela empresa, passou pelos testes, carteira assinada e há 1 ano está em casa, a empresa não chama. Ela está preocupada. Olha, Marta, é cada uma, né? Se você fez processo seletivo e a empresa assinou a sua carteira de trabalho, isso significa que você foi contratada, você foi admitida pela empresa. E se a empresa lhe deixou em casa sem lhe pagar salário, isso está errado. E aí vamos questionar, mas a Marta não trabalhou. Sim, mas ela estava à disposição da empresa. E estando à disposição, se a empresa não chamou, culpa da empresa. A empresa que está inerte. E aí ele deve, inclusive, os salários desse período. Então, se não lhe pagou nada, a senhora procura um advogado para buscar essa indenização. Obrigado, doutor Diego. Vamos mais consultoria, mais quadro especial? Vamos, claro. Chegando a hora e a vez dos servidores públicos nos direitos dos servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou o Marcelo Tassinari e hoje, no quadro Direitos dos Servidores, eu vou responder a dúvida do Léo. O Léo é servidor público federal há 31 anos, vinculado a regime próprio de previdência. E ele também averbou, nesse seu concurso, 5 anos de regime geral de INSS. E o Léo quer saber o seguinte: ele pode prestar um novo concurso público para um cargo com salário melhor e levar os 31 anos de serviço público e levar os 5 anos do INSS que ele já averbou? Detalhe, ele diz que esse concurso vai ser no mesmo órgão onde ele já está trabalhando. Léo, sim, é possível você fazer um novo concurso e aproveitar os 31 anos de serviço público que você já tem nesse órgão, mais aqueles 5 anos de INSS que você já averbou. Como você vai ser um concurso no mesmo regime, você não precisa se preocupar com a averbação da certidão de tempo de contribuição no INSS, porque é no mesmo regime próprio. Então vai ficar lá os 5 anos. Os 31 anos, sim, também é no mesmo regime próprio e você vai poder aproveitar na futura aposentadoria no novo cargo. Mas um detalhe importante, você vai ter que ficar pelo menos 5 anos no cargo novo, e se o cargo não for da mesma carreira, vai ter que ficar 10 anos na carreira. Então é possível sim aproveitar os 31 anos de tempo de contribuição, é possível sim aproveitar os 5 anos de INSS que você já averbou no regime próprio federal, e o único detalhe, você talvez tenha que ficar 5 ou 10 anos a mais no serviço público federal, mas vai poder aproveitar tudo sim. E mais, o tempo de serviço público federal já vai contar para os avanços nesse segundo concurso que você está fazendo. Por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV RS. Tchau! Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista no direito administrativo. Acabou, pessoal. Deixa eu me despedir aqui. Doutor Charles Pacheco, muito obrigado pela participação. Até uma próxima aqui no Boca. Até uma próxima. Doutor Diego Paim, obrigado aqui por estar com a gente nessa edição. Obrigado, Solano. Até a próxima. E a gente vai conversando durante a semana, fazendo aquele bate-bola nas redes sociais, no @programa Boca no Trombone, lá no nosso canal no YouTube. E voltamos no domingo que vem, a partir das 8h30, aqui na Band TV. Até lá! Maravilha, gente. Obrigado pela paciência.